no livro Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 1. Eu quero trazer uma palavra para você, para mim, essa noite tão especial. Peço que você esteja muito atento, de coração aberto, que eu creio que o Senhor tem algo para as nossas vidas. Amém? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, começando no versículo 10. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia! Eu quero que você repita comigo o versículo 12. Diga: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Eu quero que você feche os seus olhos e vamos orar. Pai, obrigado por essa noite maravilhosa e gloriosa que o Senhor nos dá nessa noite. Ó Deus, peço que o Senhor venha falar no coração dessa igreja, que o Senhor venha falar no nosso coração, que o Teu Santo Espírito tenha plena liberdade para todos nós, ó Deus. Ó Deus, mova nos corações. Ó Senhor, o Senhor é o Deus que opera milagres grandiosos, e que o Senhor nessa noite venha também operar maravilhas nas nossas vidas, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Estava vendo o testemunho do Miro, desse momento difícil que ele e a família passaram. Vemos o poder de Deus, o poder para fortalecer, o poder para dar ânimo, o poder que restaurou, está restaurando a cada dia a saúde dele, o poder da esperança que há no coração da família, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus livrou, pelas imagens, talvez você não percebeu direito, mas se caísse um pouco acima, né? Aquele é tipo como se fosse um muro, né? Cheio de concreto, pesado. Se caísse um pouco mais acima, ele ia esmagar a parte de cima. Então assim a gente vê o milagre de Deus, o poder de Deus em todos os momentos. Eu estava na sexta-feira aqui no culto de homens. Irmãos, pensa no culto glorioso, no culto maravilhoso. Uma das coisas que Deus direcionou, na verdade, eu preparei uma palavra, homens fortes, e ali eu dei, na hora, ali eu dei uma oportunidade, como tinha visitantes, eu dei uma oportunidade para que os irmãos pudessem, se apresentar, tinha algumas pessoas visitando, fizemos um círculo, e ali cada um começou a falar, e na verdade eu tinha falado para eles, se apresentar e contar um pouco da vida, e cada um começou a compartilhar os testemunhos. Quantos testemunhos gloriosos, quantos testemunhos de restauração, quantos testemunhos de milagres, de libertação. Irmãos que eram escravos da bebida, irmãos que eram escravos, do pecado, irmãos que pessoas até ficaram surpresas, pessoas que estavam com câncer, o médico no exame já tinha alastrado para o corpo inteiro e foi curado, estava aqui, irmão da igreja, desenganado pela medicina, desenganado, e Deus sarando, curando, restaurando. E Deus, Ele não mudou,
Aleluia! Diga, o Senhor não mudou. O Deus que operou no passado ainda opera nessa noite. Agora, esse texto que o Senhor Jesus fala dessa palavra gloriosa, quando Jesus ele se revela. O apóstolo João, escrevendo esse evangelho, ele declara que Jesus veio para o que era céu, para os judeus, mas os judeus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus? E é isso que eu quero falar nessa noite. Irmãos, eu quero falar hoje um assunto muito importante. Deus, na sua palavra, diz que aquele que recebeu a Cristo, ele não é mais uma criatura qualquer, ele não é mais uma pessoa qualquer, ele é filho de Deus. Se somos filhos de Deus, Deus ele se revela para nós de uma forma gloriosa. No Antigo Testamento, Deus era conhecido como Iavé, ou Jeová. Deus, os irmãos do Antigo Testamento chamavam Deus de Jeová ou Iavé, e tinha outros nomes. Por exemplo, Elohim, Deus verdadeiro; Adonai, Senhor; El Shaddai, Deus Todo-Poderoso; El Elyon, Deus Altíssimo; Jeová Rafá, o Senhor que cura, aleluia; Jeová Jiré, o Senhor o Senhor proverá. Vários nomes como Deus era chamado. Jeová Rafá, o Senhor que cura; Jeová Jiré, o Senhor proverá. É muito bom saber que temos um Deus que cura, um Senhor que provê, o Deus verdadeiro. O Senhor é maravilhoso. Mas agora, Cristo veio e Ele apresentou Deus de uma outra forma. O Senhor Jesus não apresentou Deus como Jeová Rafá. Ele não apresentou Deus como Jeová Jiré. Ele não apresentou Deus como Deus Altíssimo. O Senhor Jesus apresentou Deus como Pai. Aleluia. Diga glória a Deus. Pai. Irmãos, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, de Pai nosso que estás no céu. Aleluia. Ele poderia ter apresentado Deus como aquele que cura, aquele que sara, aquele que é soberano, aquele que levanta, aquele que manifesta a sua glória, mas Cristo apresentou Deus como Pai. Por quê? Porque nós não precisamos somente de um Deus que cura. Nós não precisamos apenas de um Deus que é soberano, que governa todas as coisas. Nós não precisamos somente de um Deus que conhece a alma. Nós precisamos de um Deus que é Pai. Aleluia! De um Deus que acolhe, de um Deus que abraça. O Senhor Jesus diz: Pai nosso que estás no céu, aleluia. Na oração temos um Pai, aleluia. Na oração temos um Pai. A oração sacerdotal. Na oração lá no João 17, a oração intercessória. A oração intercessória. Olha como ele ora, olha como o Senhor Jesus ora, olha a oração de Cristo. Eu vou ler para você.
Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. É na oração do Pai Nosso, é na intercessão. Nós temos um Pai. Olha aqui para mim. Deus não é só o seu Senhor, o nosso Senhor. Deus não é somente aquele que nos fez. Deus é Pai, aleluia. Nós temos que ressignificar a nossa mentalidade cristã, porque há muitas pessoas crendo num Deus que tem prazer em castigar o seu filho, que tem prazer em judiar do seu filho. Não, Deus é Pai, aleluia. Aleluia. Você precisa conhecer o Deus que é Pai, aleluia. No Getsemane, Mateus 26, o Senhor Jesus, o sofrimento, ele disse: Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aleluia. Diga glória a Deus. Na cruz, Lucas 23, ele perdoa aqueles ladrões, orando, dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu quero falar para você nessa noite, para mim nessa noite, temos um Deus que é Pai, aleluia. Por muitas vezes nós cremos num Deus que judia apenas o seu filho, um Deus que alguns creem que está lá no céu com uma chibata, no primeiro erro ele vai castigar. Não, quando Deus diz para você não pecar, não é para te livrar do prazer, mas é para te livrar do sofrimento, que todo pecado ele traz a dor, mas é porque ele te ama, ele me ama, aleluia. O Senhor morreu por amor, aleluia. E temos que crer nesse amor eterno, temos que crer nesse amor de Pai, aleluia, aleluia. Como você vê Deus? Como você vê Deus? Como eu vejo Deus? Como nós vemos o Senhor? Às vezes, muitas vezes você foi orar, você deixou de orar porque você tinha pecado e estava com medo de Deus nem ouvir a sua oração. Muitas vezes pessoas deixaram de vir na igreja porque se sentiam indignas de estar aqui na igreja. Mas, meus irmãos, se tem uma coisa que o Pai gosta, é de estar próximo dos seus filhos, aleluia, aleluia. Aleluia. Tem uma coisa que o Pai gosta, é de abraçar o seu filho, aleluia. Tem uma coisa que o Pai gosta, sabe, é de abençoar os seus filhos, aleluia. Então, se você até hoje tem visto Deus como somente Senhor, somente aquele que sara, somente aquele que cura, você tem que ver Deus como Pai, porque isso traz refrigério para a nossa alma. Aleluia, aleluia. Porque quando a gente sabe que temos um Deus que é Pai, a nossa alma repousa em segurança. Porque quando nós sabemos que temos um Deus que é Pai, sabemos que temos um consolo do Senhor. Aleluia. O que nos conforta na angústia é saber que temos um Deus que é Senhor, ou saber que temos um Deus que é Pai. O que traz consolo no seu coração? Deus é o Senhor, ou traz consolo quando você pensa, imagina: Deus é o meu Pai, nele eu posso confiar. Aleluia. O que traz alegria no seu coração? Saber que você tem um Deus que sabe da sua dor,
ou saber que você tem um Deus que sabe da sua dor, mas que Ele, além de saber da sua dor, é um Pai amoroso que está cuidando de você. É um Pai amoroso que está cuidando de você. Então o Senhor Jesus, Ele não mostra a Deus somente como o Senhor. Ele não mostra somente um Deus que é poderoso para curar. Ele não mostra um Deus saber que é poderoso para libertar. Ele mostra a Deus em tudo isso. Mas todas as vezes que Ele fala de Deus, Ele fala Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Lá em João, lá no finalzinho, Ele fala para os discípulos: subo para meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Por que, irmãos? Porque quando eu sei que Deus é um Pai, eu vou ter paz no meu coração. Há muitos cristãos atormentados, há muitos crentes carregando um jugo enorme na sua vida, porque nós fomos ensinados que Deus é Pai, mas Ele é um Pai severo, mas Ele é um Pai severo demais. Ele é um Pai justo, amoroso, misericordioso, que faz do pecador um santo, aleluia, que levanta o caído, que renova as forças do fraco, aleluia. Você não precisa ter medo do seu Pai, você precisa amar o seu Pai, aleluia. Do que você gostaria que seu filho tivesse por você? Você quer que seu filho tenha medo? Ou você quer que seu filho te ame? Porque o amor, ele traz o respeito, porque o amor, ele traz admiração. Deus é um Pai que corrige, Deus é um Pai, sabe, que trabalha para o nosso bem, permitindo muitas vezes momentos difíceis, sim, mas Ele não deixa de ser Pai, aleluia. Quando castigamos o nosso filho, quando colocamos a disciplina, quando tiramos, sabe, videogame, tiramos o celular dele, não é para que ele sofra, mas é para que ele seja disciplinado e seja bem sucedido, aleluia. Como você vê Deus? Como você vê Deus? Eu quero que hoje você entenda que Deus é um Pai bondoso, aleluia. É um Pai amoroso que quando o filho está longe, Ele espera o seu filho de braços abertos, pronto para dar uma roupa nova, pronto para dar uma sandália nova, aleluia, pronto para dar um anel novo, pronto para abençoar essa vida, esse filho que estava longe, reviveu, aleluia, e voltou para casa. Nós somos um Pai falho muitas vezes. Por quê? Porque nós muitas vezes não sabemos como lidar com situações, né? Não sabemos. Às vezes queremos ser duro demais, ou às vezes mole demais, ou às vezes, sabe, bravo demais, ou alegre demais. Mas vou te falar uma coisa: Deus é um Pai perfeito, aleluia. Diga: eu tenho um Pai que é perfeito. Deus não é um Pai como nós, que não compreende muito os seus filhos. Às vezes nós não compreendemos, às vezes você não compreende, mas Deus é um Pai que compreende todas as coisas, aleluia. Amém, povo de Deus, aleluia. Ele compreende você. Olha aqui para mim, Deus, Ele entende você, aleluia. Então Jesus, Ele se revela para os seus discípulos, mostrando um Deus que é Pai. Jesus se revela a Deus como Pai. João 14,6, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, aleluia. Ninguém vai ao Pai
Ninguém vai ao Pai. Como disse lá no versículo capítulo 20, ele fala: olha, meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus, fala para os seus discípulos. Então, meus irmãos, hoje é uma noite onde o Senhor preparou uma mesa. Diga glória a Deus. E essa mesa não é para perfeitos, não é para super santos. Essa mesa não é para quem atingiu um nível de santidade onde ele está quase flutuando. Esta mesa é para aquele que recebeu Cristo e pode chamar a Deus de Pai. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Deus é Senhor, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Adonai, mas Ele é Pai. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Você vai orar dizendo assim: Senhor, meu Deus, meu Pai, se até hoje eu tenho te visto como apenas Senhor, Salvador, aquele que cura, aquele que sara, a partir de hoje, abre os meus olhos, abre o meu entendimento, porque eu quero te conhecer como Pai. Aleluia! Você não vai ter medo de Deus, você não vai ficar receoso de Deus. Por quê? Porque o Pai, Ele ama. Diga, Ele ama. Eu estou falando de Pai que é Pai, não Pai que não é Pai, que só fez. Não, Pai que é Pai, porque um Pai verdadeiro, Ele ama. Um Pai, Ele sofre pelos seus filhos. Então Deus é um Pai que ama. Um Pai, Ele cuida. Cuida ou não cuida? Quando seu filho está lá, toma sucrilho, aí o sucrilho acaba, o leite acaba, ele fala assim: pai, acabou o leite. Você vai brigar com ele? Você vai falar: papai vai comprar. Amém? Não é assim? Papai vai comprar, mamãe vai comprar. Por quê? Porque você cuida. Aleluia, diga glória a Deus. Cuida. E se você não puder comprar, você fica como? Fica triste. Senhor, misericórdia, abre as portas. Senhor, eu quero dar o melhor para meus filhos, porque o Pai, Ele cuida. O Pai, Ele o quê? Ele perdoa. Aleluia, diga, perdoa. Perdoa. Você já fez algo de errado e teve que falar para o seu pai ou para a sua mãe? Eu estou falando pai porque a mensagem aqui é para Deus, e Deus é pai, Deus não é mãe. Amém? Amém, mãe? Que Deus é pai, né? O pai, ele perdoa. Seu filho errar com você, você não vai perdoar? Vai ou não vai? Nessas mães de pessoas, de filhos que são usuários, elas falam, o pai fala, a mãe fala, ele vai, faz a coisa errada e chega, o que ele faz? Se o filho chega: pai, me perdoa, eu errei, me perdoa. Não, filho, sai dessa vida, quero te ajudar, eu quero, sabe? Então, o pai, ele perdoa. Diga, o pai perdoa. Diga, Deus perdoa. E o pai o quê? Ele quer estar junto com o filho. Aleluia! É junto. E infelizmente não são todos os pais que têm condições de estar mais junto dos filhos. Muitos pais quase não viram seus filhos crescendo por causa do trabalho, sabe, por causa da correria do dia, tiveram que viajar, tiveram que ganhar dinheiro lá fora. Mas se depender do pai, ele quer estar junto do filho. Por isso que o Senhor Jesus disse:
Eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Aleluia! Eis que estou convosco todos os dias. Aleluia! Pastor, o que eu posso fazer para conhecer esse Deus de Pai? Esse Deus que não é apenas Senhor, esse Deus que não é apenas Adonai. Não, irmãos, não é difícil. Jesus falou assim, a palavra de Deus é assim: Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Creia. Como eu posso sentir a paternidade de Deus? Pela fé. Aleluia! Diga: pela fé. Pela fé. Pela fé. Não é pelas obras. Benjamin, ele não precisa se esforçar para ser meu filho. Ana Cara não precisa se esforçar para ser minha filha. A Rebeca não precisa se esforçar para ser minha filha. São meus filhos. Você não precisa se esforçar para ser filho de Deus. Você precisa crer que você é filho de Deus pela fé em Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Gálatas diz, Paulo dizendo: todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Aleluia. É pela fé que eu tomo posse dessa paternidade. Eu me torno filho do Criador da terra. Aleluia. 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 Seus erros não anulam a paternidade de Deus. Suas falhas não. Esses erros e falhas precisam ser consertados para que você viva melhor. Aleluia. Mas Deus continua como seu Pai, porque João diz assim lá em João 1,7: se dissermos que não temos pecados, mentimos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e é justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. O filho pródigo não deixou de ser filho. O filho pródigo sofreu por estar distante do pai. Mas quando ele retornou para o pai o acolheu com amor e misericórdia. Por isso que o Salmo 23, Davi encerra: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, aleluia, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa mensagem é para você que está carregando um fardo, o fardo da dúvida se é filho, o fardo da culpa, o fardo, sabe, que te faz duvidar da paternidade de Deus. Eu quero falar para você: você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Então você é filho do Altíssimo. Aquele ladrão na cruz, morrendo pelos pecados que ele tinha cometido, ele olha para Cristo e fala: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Jesus disse para ele: em verdade eu vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Por quê? Porque ele reconheceu Jesus e se tornou filho. Aleluia. Ele não leu Bíblia, ele não orou, não jejuou, mesmo porque não teve tempo, mas ele aceitou a graça de Deus. Aleluia. Ele aceitou o perdão do Altíssimo. Aleluia. Aleluia. Quando aceitamos a graça, o amor de Deus, irmãos, o peso tem que ir embora, a condenação vai embora, a angústia vai embora. Aleluia. Porque eu sou livre. É muito ruim a pessoa viver aquela vida de dúvidas, de condenação. Hoje eu amanheci desanimado, nem orei muito. Tomara que Jesus não venha hoje, porque se vir hoje eu nem vou para o céu. Não. Você crê em Jesus, você tem sua fé em Jesus, o seu desânimo não tira a sua salvação.
Seu filho, quando está desanimado, ele deixou de ser seu filho por estar triste? Deixou de ser seu filho? Não. Seu filho, quando está triste, desanimado, aflito, ele deixou de ser seu filho? Não. O que você faz? Você o abraça, o fortalece, o anima, aleluia, porque é filho, aleluia. É por isso que o Senhor diz: não esmagará a cana quebrada, não apagará o pavio que fumega, aleluia, porque Deus quer misericórdia, aleluia. Porque ai de nós, se fôssemos para o inferno todas as vezes que estávamos desanimados, ai de nós se fôssemos para o inferno as vezes que estivéssemos abatidos. Não, o céu é porque um dia o sangue foi derramado na cruz do Calvário, aleluia. Aleluia, o céu é porque o sangue foi vertido na cruz, e através desse sangue eu me tornei filho, aleluia. Isso não significa que você vai viver desanimado, isso não significa que você não vai viver abatido, não, significa que você não deixou de ser filho. É um filho que está triste, mas o Senhor é poderoso para levantar. Aleluia. Essa mensagem é para você, é para você. Se sente como aquele publicano que subiu no templo para orar, e subiu um fariseu junto com ele, e o fariseu orava: Senhor, graça te dou, porque não sou como ele, eu jejuo 2 vezes na semana, faço isso, faço aquilo outro, faço tanta coisa. O publicano, ele era tão pecador, tão cheio de falhas, que ele não tinha coragem de olhar para o alto. Ele batia no peito dizendo: tenha misericórdia de mim, pecador. Tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Quem que saiu justificado daquele altar? O fariseu, justo a seus próprios olhos, ou o publicano, miserável pecador, que reconheceu suas falhas e creu no Altíssimo? Aquele que depositou a sua fé em Deus, mesmo indigno. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus continua sendo Pai para aqueles que o invocam, bem ou mal, alegres ou tristes, com dinheiro ou sem dinheiro, na aflição ou na alegria, Deus é Pai. Aleluia! Diga glória a Deus. Hoje você vai tirar o fardo que dá dúvida: será que eu sou filho de Deus? Será que eu mereço? Você não merece, eu não mereço, mas Jesus merece toda a honra e toda a glória, e é por Ele que nós estamos aqui nessa noite. É uma noite de aceitarmos a graça, de aceitarmos a paternidade de Deus, de aceitarmos um Deus que não é somente que aquele que cura, mas é um Deus que é Pai. Aleluia, aleluia, amém, povo de Deus, amém, povo de Deus. Às vezes nós temos dificuldade de chamar Deus de Pai, ou crer que Deus é Pai, porque às vezes você foi criado com um pai tão difícil, um pai que te espancava, um pai que foi terrível. Então quando pensa assim, Deus é um pai, você já lembra: meu Deus, tem misericórdia. Esse pai, o pai que eu tive foi terrível. Se talvez você pensou assim, mas Deus não é como ele. Deus não é como ele. Deus é um pai amoroso, fiel, misericordioso, que tem prazer na misericórdia. Por isso que Jesus veio, para que o povo conhecesse um Deus que é Pai. Aleluia.
Amém? Eu quero orar com os filhos do Papai do céu. Se coloca de pé no nome de Jesus. Tem uma música do